Terça-feira, 17 de março, dia de sol forte em todo o noroeste paulista, mas pode chover à tarde. O TVU Jornal começa agora e vamos aos destaques de hoje. Polêmica na sessão da Câmara. Projeto pede abertura de crédito adicional de R$140 mil para a criação de mais cargos de confiança no Legislativo. Motociclista fica ferida em um acidente de trânsito na região central da cidade. A moto que ela conduzia foi atingida por um carro. Santa Casa de Votuporanga recebe novos médicos para a residência. Eles atuarão no hospital nos próximos 2 anos. E no futebol, Cave treina para encarar o Rio Preto amanhã no estádio Plínio Marim. Tudo isso e muito mais agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A pauta de votação da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de 2015 esteve movimentada na noite de ontem. Além de 6 projetos da ordem do dia, ontem entrou de última hora um novo projeto que já criou polêmica. O projeto propõe a abertura de crédito adicional de R$140 mil para gastos da Câmara Municipal, ou seja, para a criação de novos cargos de confiança. 5 vereadores votaram contra. O primeiro projeto a ser votado foi o número 29 de 2015, que dispõe autorização ao Poder Executivo para adquirir um lote urbano no prolongamento do Jardim Primavera em Votuporanga, mediante permuta. Em seguida, foi a vez da proposta de lei número 31 de 2015, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$4,5 milhões. Destes, R$4.100.000 serão destinados ao pagamento da segunda parcela dos serviços de recapeamento de pavimento asfáltico, que está sendo realizado na cidade. Outros R$150 mil serão destinados para a aquisição de 5 conjuntos de semáforos, mais R$74 mil para a campanha Leão Amigo. Outros R$100 mil serão destinados para o pagamento de indenizações de imóveis alugados para o programa de desfavelamento. Ainda mais R$83 mil para implantação de academias ao ar livre e R$70 mil para alimentação e cartão alimentação da Cooper 20. Também esteve em pauta o projeto de lei número 32 de 2015, que dispõe sobre a caracterização do uso de uma área que será utilizada para a implantação do 7º Distrito Empresarial, localizado na rodovia Euclides da Cunha. Outra proposta votada e aprovada é o projeto de lei complementar número 10 de 2015, que trata do remanejamento e posterior alteração de denominação de diversos setores e áreas de algumas secretarias. Outro projeto votado e aprovado foi o número 8 de 2015, que dispõe sobre a criação de 20 vagas de técnico em educação para atendimento do cumprimento ao TAC, termo de ajustamento de conduta assinado entre o município e o Ministério Público, em virtude da construção de novas unidades escolares de educação infantil. Já o projeto complementar 9 de 2015 também cria 20 vagas para educador infantil para atender os mesmos requisitos. Já o projeto de lei número 36 de 2015, que entrou na última hora, propôs destinação de R$140 mil para gastos da Câmara, supostamente para a criação de cargos de confiança. E o assunto gerou polêmica. O projeto foi aprovado com 7 votos a favor e 6 contra. Se posicionaram contrários os vereadores Eliezer, Jura, Vilmar, Osmair Ferrari e Edilson do Santa Cruz. A TV Unifev transmite a sessão na íntegra hoje a partir das 7h30 da noite. Uma motociclista ficou ferida hoje de manhã em um acidente de trânsito na região central da cidade. A moto que ela conduzia foi atingida por um carro. A colisão aconteceu por volta das 8 horas da manhã no cruzamento das ruas Chibagi com a das Américas. Segundo informações apuradas no local, esse automóvel seguia pela Rua das Américas e teria avançado sobre o sinal de pare, sem observar a aproximação da motocicleta que seguia pela preferencial de direção na Rua Chibagi. Com o impacto, a condutora da moto foi arremessada contra o asfalto, sofrendo escoriações pelo corpo. A vítima foi socorrida consciente pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, onde passou por exames.
O trânsito no local teve que ser parcialmente desviado. A Polícia Militar esteve no cruzamento para a elaboração do boletim de ocorrência e preservou o local da batida para a realização da perícia da Polícia Científica. A Santa Casa de Votuporanga recebeu novos médicos para a residência, que atuarão no hospital nos próximos 2 anos. Os profissionais buscam especializações e quem também ganha é a população, com mais atendimento. Nos corredores da Santa Casa já é possível notar a presença dos jovens profissionais. São médicos formados há pouco tempo e que buscam especializações nas áreas de clínica médica, cirurgia geral, pediatria e radiologia e diagnóstico por imagem. O programa é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e segue as normas estipuladas pelo regimento interno da instituição e resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica. Os médicos já participaram de uma integração com o propósito de conhecer o fluxo de trabalho da entidade, junto aos residentes. A residência médica é feita por médicos já formados, que já passaram pela graduação em medicina e querem se especializar em alguma área específica. E aí eles fazem a residência médica como uma especialização em algumas áreas. A doutora Raíza se formou em medicina há pouco tempo. Ela aproveitou a oportunidade de fazer residência na Santa Casa, pela proximidade da cidade onde mora e também pela boa estrutura do hospital. A área escolhida por ela é a pediatria. Pediatria foi um sonho desde criança, eu sempre quis. Então eu já nasci querendo ser pediatra. Aí na faculdade eu só confirmei, o meu sonho e hoje eu estou realizando. Eu escolhi a Santa Casa de Votuporanga por conta também de ser próximo da minha cidade natal, mas também pela estrutura. Eu sempre ouvi falar muito bem do hospital como um todo e principalmente da pediatria. Então, por isso que eu vim para cá. Dr. Hermes também escolheu a Santa Casa pela boa estrutura oferecida. Ele já atuou em unidades de saúde da região, mas desde o início do mês se especializa em clínica médica na ala B do hospital. Está sendo uma experiência maravilhosa, Começar a residência em clínica médica, sempre foi o meu sonho. Agora, estar dentro da Santa Casa, dentro da minha cidade, onde que eu sempre quis voltar para trabalhar, está sendo muito bom, muito maravilhoso. Quanto ao aprendizado, nessas curto tempo que a gente teve de residência, são praticamente 3 semanas, deu para aplicar muito conhecimento que eu já tinha e aprender muitas coisas novas também. Porque a Santa Casa é uma instituição que permite o médico que entra no programa de residência se desenvolver, por causa que tem uma boa estrutura, tem um bom pessoal de enfermagem, uma boa equipe médica, que permite sempre estar se atualizando, estudando, permitindo o crescimento tanto acadêmico como profissional. Para o coordenador acadêmico, só há benefícios com a residência médica, tanto para os novos médicos quanto para a população. É uma grande etapa para os médicos, que se especializam em uma área, e também é bom para o hospital, que ganha mais profissionais aí para colaborar com o quadro já existente de profissionais no hospital, e também você ter uma situação de ensino, que é a residência no hospital, faz com que os médicos estejam sempre atualizados aí em função também do ensino. A Unifev está promovendo novos cursos de extensão em diversas áreas. As atividades já estão com as inscrições abertas e podem ser feitas pelo portal do aluno ou na central de relacionamento. As extensões abrangem as graduações de Direito, Administração, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística, Gastronomia e Gestão da Produção Industrial. Ao todo serão 3 novos cursos e as aulas terão temas variados, como oratória, justiça e tecnologias. Outras informações pelo telefone 3405-9999. E a Saev Ambiental convidou a imprensa na tarde de ontem para divulgar alguns números em relação ao aumento da tarifa de água em Votuporanga, um assunto que tem gerado polêmica, principalmente nas sessões da Câmara. O objetivo foi esclarecer alguns pontos a toda a população. Os dados foram divulgados pelo superintendente da Saev, Oscar Guarizo. Segundo ele, alguns números foram publicados de maneira errada na sessão da Câmara semanas atrás.
Ele conta que o aumento da porcentagem do ano de 2009 a 2015 foi de 95% e não de 270% como divulgado. Um número calculado com base aos reajustes da inflação e também o aumento de consumo de água. Primeiro, houve erro do momento, de qual o valor a ser considerado. Foi considerado o valor de 2008, quando o prefeito ainda não era o Júnior Marão. E segundo, também foi considerado o valor de janeiro de 2015, quando em fevereiro nós fizemos uma redução, então o que vale é a tarifa de fevereiro. Bom, isso é uma coisa. A outra, o que é o erro mais grotesco, é que ele simplesmente pegou a tarifa de 2015 e dividiu pela de 2008. O que deu, ele divulgou como sendo um aumento. Ou seja, ele não tirou 100%. Para este ano, o aumento da tarifa foi de 15,5% para residências e 21,9% para o setor industrial. O superintendente ainda conta que, para manter as despesas do ano, o reajuste deveria ser maior, perto dos 24%. Isso porque o consumo de água aumentou em 6% e os investimentos cresceram 85% em comparação ao ano passado. Entre eles, substituições de redes e materiais, coleta seletiva de lixo e terceirização da energia elétrica. A gente pega todo o nosso custo do ano, o que nós precisamos, nós tivemos de base de custo daquele ano, e o que nós vamos precisar para o ano seguinte. Então, o aumento de tarifa de água é basicamente isso, em relação ao aumento dos custos dos nossos serviços e dos materiais que a gente precisa adquirir para o tratamento de água. Um homem de 61 anos morreu em um acidente de carro na rodovia Roberto Mário Perosa, no trevo de Ibirá. Segundo a polícia rodoviária, a vítima cruzava o trevo quando foi atingida por um caminhão. O carro do professor capotou várias vezes. Gary Guenes Prearo, de 61 anos, morreu na hora. Ele morava em Ibirá e trabalhava em Potirendaba. O motorista do caminhão não se feriu. Um incêndio atingiu uma loja de material de informática no centro de Rio Preto. O fogo começou hoje por volta de 6 da manhã e destruiu quase toda a estrutura do estabelecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram as chamas. No local estão 5 caminhões dos bombeiros e um caminhão-pipa, que ainda fazem o trabalho de rescaldo. A Secretaria de Saúde de Birigui confirmou a primeira morte por dengue do ano no município. A vítima é um idoso de 85 anos, que morava no bairro Monte Líbano. Foi colhido material para exame de sorologia e o Instituto Adolfo Lutz confirmou o resultado positivo para a dengue. Até o momento, a cidade conta com 324 casos positivos da doença. A última morte em decorrência de dengue em Birigui ocorreu em 2014. Uma paralisação dos motoristas de ônibus atrapalhou o fluxo de veículos no terminal rodoviário de Rio Preto. A paralisação durou cerca de 1 hora e atrasou o horário de embarque e desembarque de milhares de usuários do terminal, tanto em ônibus circulares como nos intermunicipais. Por causa da confusão, a polícia foi acionada e acabou detendo o presidente do sindicato, Daniel Caldeira, por desacato e por obstruir via pública. Ele já foi liberado. Um trio elétrico e um ônibus do sindicato também foram apreendidos. A categoria pede um reajuste salarial de 12%. A chuva tem mudado o cenário em diversas áreas, principalmente na zona rural. No ano passado, mostramos como estava a situação por conta da seca em vários segmentos da nossa região, inclusive numa propriedade em Álvares Florense, que a represa tinha secado completamente. Vamos ver então como está essa represa agora. Quem vê a represa de Seu Antônio hoje assim, com fartura de água, nem imagina como foi difícil alguns meses atrás. A chuva do começo do ano veio na hora certa e deixou o produtor rural mais aliviado. A fartura está aí visível, né? O ano passado você teve aqui, viu o volume morto de verdade, né? E agora cheio que dá, né?
O mês de janeiro começou bem, foi de aproximadamente 194 milímetros, diferente do mesmo período do ano passado, cerca de 71,5 milímetros, isso de acordo com a Estação Meteorológica de Votuporanga. Só que o momento não é de muita comemoração, é o que afirma este professor de geografia. Os produtores precisam ter cautela, principalmente porque os fatores climáticos estão mudando cada vez mais. Nós modificamos a natureza e o resultado nós estamos presenciando agora. O quadro para esse próximo ano, segundo todos os institutos de pesquisas climatológicas, não é animador. Principalmente a região noroeste paulista, onde desde a ocupação dessa região, que a gente falava o sertão paulista, o homem desmatou. O homem ocupou as encostas, que é uma região planáltica, nós vivemos no Planalto Ocidental Paulista, a maior parte do Noroeste. Ele plantou e construiu em áreas inadequadas, principalmente na margem dos rios e nas encostas, e não protegeu essa margem nem essas encostas. Automaticamente, a vegetação desapareceu. Hoje nós temos pouquíssimas áreas com vegetação natural no estado de São Paulo e principalmente no Noroeste Paulista. E além de tudo, os nossos rios, a maioria foram assoreados. A construção da usina parece que não, mas esse número grande de usinas que foram construídas nos rios Paulista, Grande, Tietê, Paraná, Paranapanema, etc., eles também ajudam a assorear, ou seja, encher o fundo, o leito do rio de sedimentos. Essa era a imagem que tinha da represa. E depois de passar por um período crítico por conta da estiagem prolongada, hoje pensa bem diferente. As duas represas que eram usadas para abastecer o coxo dos animais vão ficar paradas. Ele teve também que escolher por não ligar mais a irrigação, para economizar. Apanhou uma vez, você não pode apanhar duas, né? Então, esse ano faltou água, então agora vamos se precaver, né? Não sabemos o ano como vai ser. Deus permita que continue normalizando, né? Então, nesse caso, eu já estou me prevenindo, eu já estou deixando a minha aqui, aguardando que caso tiver outra seca, eu já não vou sofrer as consequências que eu sofri o ano passado. Depois da experiência, seu Antônio aprendeu. E o professor de geografia ainda explica que realmente vai ser preciso muita cautela com a expectativa de chuva para os próximos meses. Março já estaria fechando a chuva de verão. Só que nós não nos prevenimos. Todo aquilo que eu disse antes, de não termos conservado a mata, então teria que ter uma ação. Isso não é também curto prazo, pelo menos 5, 10, 15, 20 anos. Já de fazer um trabalho urgente de recomposição da matas ciliares, que é aquela que vão ao longo dos rios, dos mananciais. Mas se nós voltássemos também a revegetar, não é reflorestar, revegetar as encostas dos nossos planaltos e a mentalidade que a água nunca ia acabar. E vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em Votuporanga e região. Terça-feira de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 33. Neste momento, 28 graus. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Catanduva, as oportunidades são para operador de máquina, motorista e tratorista. Os currículos devem ser entregues na Avenida Comendador Antônio Stocco. O número é 537, no bairro Joaquim Lopes. Em São José do Rio Preto, há vagas para recepcionistas, fiscal de loja e vendedor. Os interessados devem encaminhar os currículos para a Rua Boa Vista, o número é 666. Já em Araçatuba, as vagas são para tapeceiro, técnico em enfermagem e pedreiro. Os currículos devem ser entregues na Rua Almirante Barroso, o número é 47, no centro da cidade. E no próximo bloco tem futebol. Josiano Garofolo comenta a preparação do CAV para encarar o Rio Preto amanhã no estádio Plínio Marim. Não sai daí, a gente volta já. A Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga realiza no começo de maio o 20º Festival Estadual de Bocha. Entre as cidades que já confirmaram presença estão
Araçatuba, Avaré, Cubatão, Mogi das Cruzes, São Carlos, Rio Preto, Fernandópolis e Mirassol. De acordo com a secretaria, este evento é um dos mais importantes festivais de bocha do estado. Outras informações pelo telefone 3426-1200. A obra do complexo esportivo, que vai abrigar o novo estádio de futebol de Votuporanga, segue em ritmo lento. De acordo com a Secretaria de Obras, por conta da legislação eleitoral, o município não recebeu recursos do governo federal no ano passado, o que gerou mudanças no cronograma. A expectativa é que a etapa dos vestiários seja concluída em maio. Já o estádio deve estar em condições de jogo em janeiro do ano que vem. E agora, mudando de assunto, você já pensou em fazer hidroginástica? Para isso convocamos aqui Josiano Garofolo, que já está aqui. Ele não é professor de hidroginástica, mas tem uma dica importante aí, né, Josiano? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo mundo que acompanha o TV Jornal. É verdade, hidroginástica não entendo muito não. Só que em Votuporanga, para quem se interessa, está com uma grande opção agora, que são aulas de graça. Dá só uma olhadinha na reportagem. Se exercitar da melhor maneira possível. Para esse pessoal aí, com esse calor, nada melhor do que malhação na piscina. E eles são dedicados, acompanham o passo a passo da aula de hidroginástica com muita atenção. E olha que tanto esforço já trouxe vários benefícios. Que diga seu Ivanir e Dona Nilda, participam há mais de um ano e já tiveram resultados positivos. Para mim andar fica melhor, sabe? Para fazer movimento, que eu não conseguia movimentar assim a perna muito, né? Qualquer coisinha tá doendo, então melhorou bem, sabe? E quando não tem aula, vocês sentem até falta? Sente falta, porque a gente até sente um pouco mais de dor também, porque a gente não tá fazendo, né? Melhorou tudo, até a autoestima melhorou. Tudo, porque a gente aqui encontra as amigas, né? A gente conversa, a gente troca receita, as dores, esquece das dores. Então melhorou bastante, mas bastante mesmo. Resistência muscular, força e flexibilidade são apenas algumas características que os movimentos dentro da água proporcionam. E a professora recomenda, pode ser feito para diversos tratamentos. A hidroginástica, ela traz muitos benefícios às pessoas que procuram, né, como uma parte cardiorrespiratória que trabalha muito bem com os alunos e acompanha também a parte de resistência, parte de força, flexibilidade, né, e fora a aula que é uma aula gostosa, uma aula divertida, uma aula que está dentro da água, que não é uma aula tão cansativa. E além dos benefícios, a aula de hidroginástica já virou sinônimo de descontração. O exercício, além de terapia, já se tornou um passatempo para a maioria deles. Eu, como já aposentei, então para mim é o maior lazer. Eu venho aqui, eu encontro com os amigos, faço exercício e vou me desenvolvendo junto com todo. Nossa, aqui a gente faz de tudo. Aqui você passa um momento que você nem vê, né? Aqui a gente brinca, a gente ri, a gente troca receita, a gente conta historinha. É muito bom isso aqui, muito bom. É uma terapia. É mais que uma terapia isso aqui. As aulas são realizadas 2 vezes na semana e já são 4 turmas e aproximadamente 180 alunos que participam. A procura foi tão grande que as inscrições terminaram para essa turma. Por conta disso, a professora já pretende aumentar o número de vagas. Enquanto isso, Dona Cleide aproveita cada minuto aí, dentro d'água. Eu não me vejo sem. Isso daqui virou rotina, virou o arroz e feijão do dia a dia. Tá aí uma boa dica então. E lembrando-se, para quem se interessou, só entrar em contato com a Secretaria de Esportes por meio do telefone 3426-1200, Luciano. É isso aí, uma boa dica para quem pretende praticar a hidroginástica. Agora vamos falar sobre futebol, Série A3 do Paulistão. O CAV aí que segue na 3ª colocação, empatado com o 2º e 1 ponto atrás do líder. Na próxima quarta-feira, amanhã, encara o Rio Preto em um clássico regional aqui no estádio Plínio Marim. Como que está a preparação para esse jogo, Josiano? A Votuporanguense está otimista. Hoje pela manhã os jogadores tiveram um repouso, uma folga, porque é muito intenso esse ritmo de jogos, né, Luciano? Joga no final de semana, joga no meio de semana, depois joga no final de semana de novo. Então os jogadores pela manhã tiveram um repouso. Hoje à tarde sim tem uma atividade, um treino técnico. Com certeza o treinador Marcelo Henrique Dias deve fazer um coletivo, até porque ele tem opções, tem que fazer mudança no time. O volante Paulo Vitor levou o 3º
cartão amarelo, então está suspenso. Possivelmente quem entra no lugar é o Tabarana. Outra dúvida dele ali é com relação à lateral direita. Isso porque o Daniel, que vinha sendo titular nos últimos jogos, levou o terceiro cartão amarelo, ficou suspenso no último jogo e o Serginho voltou para a vaga. Então agora o treinador deve decidir se o Serginho continua no time ou se volta mesmo o Daniel. Então temos uma entrevista inédita com o Marcelo Henrique Dias, que falou um pouco de como é que está esse clima do CAV nesse campeonato. Essa união fora de campo, no dia a dia, comissão, direção, o grupo de jogadores fantástico. Minha palavra hoje é orgulhoso. Sinto muito orgulho de trabalhar com esses jogadores. Penso que no dia a dia a gente vai vendo a característica dos jogadores e tenta subtrair o que eles têm de melhor para colocar em prol do grupo. E é isso que tem acontecido no dia a dia. Tento também dar valor àqueles que não têm jogado, não têm entrado. Também tem muito valor porque na hora que precisar, amanhã ou depois, está bem também. E o segredo é o grupo de jogadores, trabalhando com muita alegria, com muita responsabilidade e com muita humildade acima de tudo. Tá certo, então, Luciano, essas são as notícias do Votuporanguense, entrevista do treinador Marcelo Henrique Dias. E mais uma notícia do CAV, que a diretoria espera um grande público na noite dessa quarta-feira no estádio Plínio Marim, aproveitando essa boa fase do time e também, né, que o pessoal às vezes trabalha durante o dia, tem a chance de ir no estádio à noite, se não chover, até lotar ali o lado da tradicional Pela Porco, né, Luciano? E falar também a expectativa para o jogo do Corinthians na Libertadores, que encara o Danúbio hoje à noite, e amanhã a gente fala um pouquinho de como é que foi esse jogo. É isso aí, Josiane. E agora, mudando um pouco de assunto, ontem, depois da transmissão do futebol aqui na TV Unifev, tivemos um problema técnico e pedimos desculpa a você, telespectador, e o programa Meio de Campo acabou não sendo exibido. Vai ser exibido hoje, né, Josiane? Exatamente, hoje, após o TVU Jornal segunda edição, o programa Meio de Campo, que tem como entrevistados o comentarista esportivo Fábio Ferreira, o gerente de futebol da Votuporanguense, o Anderson Negrini, tem também entrevista com o Bruno, com o Anderson Cavallo, com o treinador Marcelo Henrique. Fomos às ruas, ouvir a opinião do torcedor também sobre a Votuporanguense. O pessoal tá otimista com o time. Então, infelizmente, ontem o programa não foi ao ar, só que hoje quem quiser vai poder acompanhar o programa Meio de Campo após o TVU Jornal. A Jorge Luciano, muito obrigado, até amanhã. Até amanhã. Então, lembrando, hoje, a partir das 15h para 7h, tem o TVU Jornal, segunda edição. Em seguida, o programa Meio de Campo e logo após o programa, a gente transmite na íntegra a sessão da Câmara de Votuporanga. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.